Bem, então vamos falar agora do Atlético, né? Afinal de contas, é a pauta do dia. Vamos falar porque o Galo recebe o São Paulo nesta quinta-feira na Arena MRV. Vocês acham que o jogo desse time do Milito vai dar uma resposta para a torcida? Está na tela aqui o serviço. Atlético de um lado, porque é o mandante, São Paulo do outro, Arena MRV. Pelo amor de Deus, gente, que horário? 9h30 da noite, vai dormir 1h da manhã. É difícil. E aí, é hora de dar resposta, Sara? O Milito vai ter que dar uma resposta hoje, porque ele conta com 2 reforços importantes, né? Sim. A gente vai falar aqui daqui a pouco individualmente sobre cada um, mas Saravia e Arana voltam ao time, e aí o Milito talvez não tenha não vou usar a palavra desculpa, mas não tenha o argumento de falar sobre desfalques, porque são 2 peças importantíssimas no esquema do Milito, né, que usa muito essas alas para atacar e, além disso, o Scarpa volta para a direita na frente. Ajustou os 2 lados do campo. Exatamente. Então, assim, o melhor reforço, eu acho que no vídeo de representação do Arana, é até engraçado, porque no início tem uma mulher falando assim: nossa, graças a Deus você voltou, não vai embora mais não. Aí os torcedores atleticanos, e tudo comentando assim: nossa, eu sou só essa moça dando graças a Deus que ele voltou. E aí o Milito dá um abraço na Arana, aquela receptividade toda, porque acho que isso reflete exatamente a falta que o Arana faz nesse time, né? Com certeza. Como a ausência dele é preocupante para o time do Atlético. Então hoje, o Atlético, além de dar essa resposta com o resultado, precisa também apresentar um bom futebol. Claro. Porque nos últimos jogos, o Atlético tem deixado muito a desejar. A gente fala aqui no PH sobre vários espaços que o Atlético dá em campo. Hoje, não pode acontecer. Ô Vanderlei, Arana volta, treinou. Se treinou, joga. O time ganha muito com isso, né? Não, ele mesmo se não treinasse, ele ia jogar. Não tinha, é o que todo mundo está jogando toda a responsabilidade na falta dele. Ele, praticamente, foi ele que desconcertou o Atlético, porque não tinha ninguém para colocar lá. Sim. Fez um monte de improvisações. Ele colocando ele lá, vai resolver 70% do problema da defesa do Atlético. Tomara. Isso é meu ponto de vista. Tomara. Porque esse jogo vai ser é o limite, para mim, do Milito. Ele pode ter perdido tudo, mas nesse jogo, se ele perder, ele vai começar a ficar com dificuldades com a torcida do Atlético e muito mais. O Arana vai ser o salvador da pátria do Milito, sabe? Porque assim, não é especificamente somente sobre o Arana, né? Mas é porque quando ele volta, o Scarpa também volta para a posição original dele. É um esquema de jogo. Exatamente. Então, e ainda volta o Saravia, né? Pois é, você resolve, numa posição, você resolve 2, entende? É essa a dinâmica do Atlético hoje, porque o Scarpa precisou ser improvisado aqui atrás por essa ausência de um lateral esquerdo. Então, quando o Arana volta aqui, o Scarpa volta a ficar disponível lá na frente, que é onde o Atlético tanto sofreu também para criar, né? Então, concordo muito com o Vanderlei. Hoje é quase um checkmate para cima assim, do Milito, porque ele vai ter que dar uma resposta, uma apresentação positiva. Talvez, se perder, depende muito também de como vai ser a exibição por parte do Atlético. Tem que exibir um bom futebol hoje. Eu ainda, como ele não tem o Zaratio, eu vou falar para você, eu usaria o Scarpa pela direita, mas compor no meio ali, sabe? Sim. Eu não colocaria ele na beirada hoje, não, porque a verdadeira posição que ele gosta de jogar é essa, no meio, pela direita. Ele encosta, ele fica com liberdade, ele flutua várias vezes ali, então para ele é muito mais fácil. Eu colocaria sim, mas se ele colocar, ele vai ser obrigado a improvisar alguém no meio ali, que eu acho que é difícil, porque ele vai colocar o Otávio e o Alonso, tem que voltar o Bataglia para a zaga, né? Pra zaga. Pois é, além do lateral esquerdo, o Milito também tem à disposição nesta quinta-feira o lateral direito Saravia, que o Vanderlei gosta muito, né? E aí, titular ou não, Sarinha? Para mim ele vai como titular. Eu lembro do jogo contra o Flamengo, o Otávio tinha acabado de ficar à disposição do Milito. Sim. E já colocou ele como titular, né? Um adversário, 90. Pois é, um adversário extremamente difícil,
num momento também extremamente complicado do Atlético, e o Otávio já inicia a partida como titular. Então, assim, a partir do momento que o departamento médico dá o ok, tá liberado, pode jogar. E diante desses vários desfalques que o Milito passou nos últimos jogos, eu chamaria o Saravia e falou: você aguenta? Posso colocar você como titular? Se ele respondesse que sim, eu já colocava entre os 11 ali para já tentar resolver esse problema defensivo do Atlético. Ô, Vanderlei, a gente viu ali nas imagens, né? Estamos vendo que o Saravia mudou o corte de cabelo dele, mudou o penteado. Não pode mudar o futebol, né? Porque se mantiver o futebol, é titular absoluto, sem nenhuma contestação. Não, e como a Sara falou, é o seguinte, hoje manda muita conversa, né? E eu sou a favor, todo cara que está voltando, eu sou contra deixar o cara no banco para usar no finalzinho. Sim. Você tem que botar o cara para ver o que ele aguenta. Porque se ele aguentar 15, ele fica 15. Se ele aguentar um tempo, ele fica. Se ele aguentar um tempo e meio, ele fica. Sim. Ele que vai dizer dentro de campo, aqui eu aguento, tô bem. Não é chegar já... Porque se às vezes fala assim, vou optar de botar ele no segundo tempo. O cara não aguenta, às vezes. Sim. E se cansar também, como é que faz, Vanderlei? Como é que é o sinalzinho de substituição aí? Como é que é? Ó. Exatamente. Doeu aqui, ó. E o Atlético também oficializou nessa quarta-feira a chegada do grande xerifão Júnior Alonso, zagueiro que já passou pelo Galo e chega para a terceira passagem no clube. Este corre na frente para ser titular, Sara, ou não? Corre, né? Mas a gente lembra aqui, né? Imagens da Galo TV da apresentação. A segunda passagem do Alonso não foi muito positiva, né? Dele aqui. Então, ninguém assim, foi, né? Pois é, verdade. A gente espera que seja a primeira versão do Alonso, né? Mas eu acho que volta no momento que o Atlético precisa desse reforço na zaga. E talvez ele jogando com o companheiro, que seja muito mais seguro, muito mais na raça, veloz, enfim, um tempo de bola melhor, isso também pesa na atuação dele, né? Você ter um companheiro que é mais seguro, mais tranquilo nessa saída de bola, sabe como controlar essa saída de bola, isso auxilia também, te deixa mais seguro, né? Sim. Te deixa mais tranquilo. Então, acho que o Milito tem esses dois bons reforços aí, que é o Alonso e o Lianco, né? Vanderlei, eu estava reparando aqui, a produção falou comigo aqui no ponto também, camisa 8 para zagueiro, fica estranho, fica? É estranho. Agora, eu acredito assim, não tem como ele inventar mais, né? Porque ele hoje vai ter 2 zagueiros top, né? Ele não vai precisar usar, porque que dá para entender que ele usa o Bataglia atrás para dar mais qualidade na saída de bola. Sim. E com esses 2 jogadores, ele vai poder usar o Bataglia na posição original que ele é. Volante, né? E eu acho Segundo volante. E eu acho que ele é mais jogador para o Atlético na posição de volante do que como zagueiro, na minha opinião. Aí fica uma pergunta para vocês dois aqui. Ele é o segundo volante. Quando ele veio para o Atlético, ele fez muito bem assim. Então, vai sobrar uma vaga na zaga e vai sair alguém para o segundo volante. Na minha opinião, Alan Franco. E quem que será, ou qual será a composição, a configuração ideal para essa zaga atleticana? Sarinho e Vanderlei. Sem os reforços? Não, com os reforços. Com os reforços? Eu iria com o Lianco e o Fux. 2 zagueiros, então. E com o Saravia pela direita. Isso. E você, Vanderlei? Olha, Mas o Milito não... Eu acho que ele vai optar pelo Alonso por causa da perna esquerda. Sim. Ele sente falta de um jogador com a perna esquerda, com um cacuete com a perna esquerda. Eu não sei não, mas eu acho, Sara, que ele vai jogar com 3 zagueiros. Eu também acho. Pensando aqui com a cabeça dele agora, eu ainda acho que ele vai optar por 3 zagueiros. E aí ele colocaria a trinca ali, o Fux, o Alonso e o Lianco. O Lyon e o Afonso pela esquerda. Acho que o Lyon vai ser o jogador central dele ali, na minha opinião. Eu também acredito muito nessa versão. O Lianco tem essa característica mesmo. E hoje tivemos uma coletiva do Bruno Musi, que é CEO do Atlético, e também do Vitor Baggio, o famoso São Vitor, que é diretor de futebol. E o Vitor falou sobre a questão do planejamento do elenco atleticano. Vamos ouvi-lo. Eu trouxe até alguns números aqui, mas eu acho que eu queria primeiro dizer que desde 2020 até 2024 os investimentos do Atlético vêm se mantendo muito parecidos na aquisição de atletas. E aí eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente
investiu nos últimos 5 anos, 2020, 21, 22, 23, 24, 763 milhões de reais. Então, é um investimento extremamente robusto. Esse ano, em 24, nós já estamos na casa de 146 milhões de reais. E aqui eu acho que é importante também todos entenderem como a gente chega nesses números, pelos balanços, né? Porque tudo aquilo que é compra de direitos econômicos, compra de luvas, comissões, são esses valores que são considerados investimentos no futebol e que eles vão para a nossa contabilidade. Né? E todo o planejamento ele é feito também baseado em estatísticas. E há um estudo, né, que as principais equipes de futebol brasileiro e mundial têm em média 28 jogadores de linha em seu elenco. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Né? Nós temos 32 contando com os goleiros. Então a gente não foge desse número. E para cada posição, você tem no mínimo 2 jogadores. Isso é planejamento. Você sempre busca uma reposição. E como o Bruno falou, o investimento é alto, né, mas o investimento ele sempre busca qualificar e não inchar elenco. Né? E sempre quando você faz um planejamento, você assume alguns riscos. No futebol, para você ganhar, você tem que assumir alguns riscos. Bem, essas foram palavras daqueles que são dirigentes do Atlético. Então, respondem pelo Atlético. Sara, você ouviu atentamente, já tinha outras informações, concorda com o que foi dito nessa coletiva? O Vitor, ele costuma ser, né, nesse pouco tempo como diretor de futebol, ele tem sido até muito sincero e transparente. Claro. E eu concordo nesse sentido, porque se a média nacional e mundial é de 26, 28 jogadores, né? Se você tem 30 jogadores no seu elenco, convenhamos, são muitas peças. Muito. São muitas peças. E aí, quanto mais peça você tem, maior a folha salarial. Sim. E o Atlético já tem jogadores de alto escalão. Jogadores que seriam titulares, assim, em praticamente todos os times da Série A, se não todos os times da Série A. Então, assim, eu entendo o torcedor cobrar, mas por que não teve planejamento do elenco? Mas também teve muito azar o Atlético, né? Porque já sabiam, ok, na questão da lateral esquerda, eu concordo. Porque já sabiam que o Arana poderia ter essa chance de ser convocado, e aí talvez buscassem ali alguém na base, preparasse alguém na base para ser também o reserva ali do Rubens, né, que seria o titular imediato, mas machuca. Então, também um azar por parte do Atlético. Mas, um ponto que eu vou discordar do Vitor, lateral direito. O Atlético renovou com o Mariano outro dia. Para mim, já não era justificável a renovação. Poderia trazer outra peça, buscar outra peça, mas aí escolhe optar com um jogador que já é mais experiente, né, mais velho, e que sofre muito com as lesões. Então, em alguns pontos, faltou sim planejamento. Mas, no geral, achei plausível a justificativa do Vitor. E você de casa, concorda com a Sarinha? Concorda com o Bruno Musi, com o Vitor? Eu discordo em alguns pontos também, assim como a Sarinha.